Gente, imagine que vocês são policiais e tem que investigar um crime que o assassino deixou diversas evidências, incluindo a própria roupa, a própria arma do crime, o próprio DNA, enfim, tudo que liga ele ao crime deixou. Seria fácil de descobrir quem foi, né? Bom, pelo menos foi isso que os policiais de Tóquio, Japão, pensaram. Eles falaram para a imprensa que no máximo prenderiam em 2 semanas. Já faz quase 20 anos desse crime e nem suspeito eles têm. Caso família Miyazawa. Era uma família aparentemente normal e nem muito tempo de arrumar inimigo eles tinham, porque o Mikio, ele era engenheiro e vivia mudando de cidade por conta do emprego. Consequentemente, ele levava a família junto. Também a sua esposa, a Yasuko, e os filhos do casal, que eram o Rei, de 6 anos, e a Nina, de 8 anos. O horrível assassinato dessa família foi exatamente assim. No dia 30 de dezembro de 2000, o assassino, ele entrou pelo banheiro e foi pro quarto do Rei. O quarto do Rei era do lado do banheiro, então provavelmente foi a primeira pessoa que o assassino viu, estrangulou e foi o único que foi morto dessa forma. Para a polícia, o Rei foi o que menos sofreu. Já a segunda vítima foi o Mikio, o pai da família. Ele estava trabalhando no primeiro andar no computador e não percebeu que o Rei tinha sido morto. O assassino deu diversas facadas, principalmente no rosto, no braço e nas costas. Ele entrou em briga com o assassino, mas infelizmente acabou morto. A terceira e a quarta vítimas foram a Yasuko e a Nina, que estavam dormindo no sótão quando ele invadiu e começou a dar diversas facadas nelas. Teve briga entre ele e a Yasuko, ela conseguiu ferir ele gravemente na mão direita e a faca quebrou. Nisso que a faca quebrou, ele foi na cozinha para pegar outra faca. Mesmo que ela totalmente ensanguentada, ela pegou a Nina e se escondeu. Infelizmente, ele achou elas e deu o golpe final. A causa da morte da Nina foi uma facada na costela, mas ele deu diversas outras. E mãe e filha morreram abraçadas. Os corpos foram encontrados juntos. Agora vem a parte mais estranha. A Nina, ela morreu por volta da 1h15 da manhã. O assassino, ele não estava preocupado em ir embora. Ele ficou até as 10 horas da manhã. Segundo a polícia, depois que ele matou a mãe e a filha, ele foi para a cozinha pegar um band-aid para parar o sangramento. Depois pegou um sorvete, comeu sorvete, bebeu chá gelado, bebeu uma cerveja. Depois ele procurou os documentos da família, a carteira, bolsa, a chave da casa, tudo, e jogou na banheira. E ainda deixou as próprias fezes no vaso sanitário, nem se preocupou em dar descarga. E ainda, pelo computador do Mikio, ele tentou comprar um ingresso para uma peça de teatro com o cartão do Mikio, porque ele deixava os dados salvos no computador. O assassino, ele ainda se trocou e deixou 10 vestimentas na casa. Entre elas estão o casaco, uma blusa, uma calça, o sapato, o chapéu, cachecol, luvas, uma pochete, meias e etc. Bom, mas enfim, às 10 horas da manhã ele foi embora pela janela do banheiro, que a porta estava trancada e não tinha pegadas dele próximo da porta. Em compensação, na casa toda tinha, e também estava lotado de sangue de todo mundo, menos do Rei. Apenas 10 minutos depois, a mãe da Yasuko chegou na casa, abriu a porta, que ela tinha a chave, e de cara viu a casa toda cheia de sangue. Ela logo encontrou os 4 corpos e imediatamente chamou a polícia. Investigações. Pelo DNA do criminoso, a polícia descobriu que a mãe dele é europeia e o pai é da Coreia do Sul, por isso que tem a possibilidade dele ser estrangeiro, e também tem a teoria que ele cometeu o crime e saiu do Japão. E também pelas roupas, e por ele ter conseguido entrar e sair pela janela do banheiro, a polícia concluiu que ele mede mais ou menos
1,70 de altura e tem entre 15 a 25 anos. Gente, mas assim, o que chama mais atenção é o casaco, que é um casaco exclusivo que só foi vendido no Japão e apenas 130 exemplares. E já em Tóquio, onde o crime foi cometido, foram vendidos apenas 10. Mas esses 10 eles não conseguiram rastrear. Eles rastrearam 12 do Japão todo. E essas 12 pessoas aceitaram fazer o teste de DNA e deu negativo. Fizeram o teste de DNA com os vizinhos e com o restante da família e ambos deram negativo. O DNA do assassino não foi compatível com nenhum criminoso, ou seja, ele não tem antecedentes criminais. Lá eles têm o banco de dados dos criminosos, ou seja, se você cometeu um crime, o seu DNA fica nesse banco. Só para vocês terem uma ideia, no total foram feitos testes de DNA com 1.300.000 pessoas e nenhuma bateu. A polícia reclama que não tem testemunhas nesse caso, porém as que tinham eles deixaram passar. Por exemplo, no dia seguinte que ocorreu o crime, eles estavam na televisão falando que estavam procurando um homem com ferimento grave na mão direita. E perto da estação de trem onde a família morava, um funcionário da estação ligou para a polícia falando que estava vendo um homem com um ferimento profundo na mão direita. Quando o funcionário começou a dar a descrição, o policial falou que não era essa pessoa, porque para ele, esse tipo físico que o funcionário descreveu não cometeria um crime tão brutal. E deixou passar. Também teve o taxista que aceitou uma corrida próximo do local do crime e 3 homens lotados de sangue. O sangue pingou no banco. O taxista então levou o carro para perícia e os policiais não quiseram fazer. Teorias sobre os motivos. A primeira possibilidade é que foi um ladrão. Porém, foi levado muito pouco dinheiro e na casa tinha bastante e tinha muitas coisas de valores que foram todas ignoradas. A segunda possibilidade é que foi vingança contra um deles. Porém, a polícia investigou a vida de todos e ninguém estava sofrendo ameaças. E a terceira é que foi um motivo totalmente desconhecido e o único que pode esclarecer é o assassino. E tem uma outra teoria levantada pelos vizinhos, porém a polícia a descartou totalmente, que era ali próximo da casa que eles moravam, tinha um parque e nesse parque tinha muitos skatistas. E os vizinhos viam o Mikyu discutindo com esses skatistas que faziam muito barulho. E se descartou essa possibilidade porque a família fazia muito pouco tempo que eles tinham voltado a morar na casa. Eles tinham voltado em setembro e o crime foi em dezembro. Também porque parecia que o assassino tinha muito mais raiva das mulheres do que dele, porque elas foram encontradas com muito mais facadas, com maior violência do que ele, segundo a polícia. E também eles acham que esse motivo é muito pequeno para um crime tão brutal. Esse é um dos maiores casos do Japão. No total foram mais de 250.000 policiais investigando. Só em 2019 o governo contratou 70 policiais em tempo integral só para investigar esse caso e até agora não se tem resposta.